Olá, eu sou a doutora Lívia Torres e hoje eu quero te fazer uma promessa verdadeira. Se você me acompanhar até o final desse vídeo, você vai entender, com clareza, leveza e ciência, por que a combinação de limão e alho em jejum pode iniciar um processo real de desobstrução das artérias em apenas 7 dias, melhorando a circulação, a energia e o bem-estar como um todo. Não é milagre, é fisiologia. E quando você descobre o que está acontecendo dentro do seu corpo, tudo muda. Antes de qualquer receita, eu quero te convidar a uma reflexão profunda. Quantas vezes você já se pegou sentindo seu corpo cansado demais para a sua idade? Quantas vezes ignorou aquela pressão um pouco mais alta, o coração acelerado ao menor esforço, o inchaço, o cansaço constante, como se fosse normal? A verdade é que a maioria das pessoas só percebe a gravidade quando chega a um extremo, mas o corpo avisa muito antes. E quase sempre nós estamos ocupados demais para ouvir. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. No fundo, você sabe que existe algo pedindo mudança. Não é só estética, não é só peso. É saúde, longevidade, liberdade para viver seus dias com energia e presença. O que adianta ter planos e sonhos se o corpo não acompanha? O que adianta trabalhar tanto se não conseguimos aproveitar a vida com quem mais amamos? E se eu te dissesse que existe um caminho suave, possível, científico e, antes de tudo, humano? Que não exige sofrimento, dietas loucas ou mudanças impossíveis, mas pequenas escolhas que, acumuladas com constância, transformam silenciosamente por dentro, começando exatamente no lugar onde tudo nasce, as suas artérias. Porque quando o fluxo sanguíneo volta a acontecer com liberdade, o corpo todo volta a respirar. Hoje eu vou te mostrar o que acontece dentro das artérias quando elas começam a entupir e por que o limão e o alho juntos podem ser uma chave poderosa para iniciar a regeneração do endotélio, a camada mais profunda dos vasos. Vou te explicar o preparo correto, o horário ideal, quem pode e quem não pode usar, e principalmente o que você pode esperar de resultado real em 7 dias, 30 dias e 90 dias. Sem fantasias, sem promessas vazias, apenas verdade, responsabilidade e cuidado. Se esse tema já tocou algo dentro de você, eu quero te pedir com muito carinho. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso não é sobre números. É sobre fazer essa mensagem chegar a mais pessoas que estão precisando de ajuda, assim como um dia você também precisou. Aqui, nós criamos juntas uma corrente de saúde e bem-estar. Uma comunidade em que uma mulher ajuda a outra a cuidar do corpo, da mente e da vida. Respira fundo. A transformação começa quando você começa a olhar para você. E hoje, pode ser o seu recomeço. Sabe aquela manhã em que você acorda, olha para o espelho e percebe que algo está diferente? Mas não é no rosto, no peso, na pele. É no olhar. É como se faltasse brilho, vida, presença. Muitas mulheres me contam que, antes de sentirem dor física, sentiram primeiro uma dor silenciosa, o cansaço de existir, a sensação de estar sempre correndo, sempre cuidando de tudo e de todos, enquanto o próprio corpo ia ficando para depois. E quando, finalmente, o corpo começa a cobrar, pressão alta, inchaço, falta de ar, dores de cabeça, vem também a culpa. Como deixei chegar a esse ponto? Mas a verdade é que ninguém escolhe parar de se cuidar. A gente só se perde um pouco no caminho. Às vezes, basta observar um simples final de dia para entender esse ciclo. Você chega em casa exausta, querendo apenas descansar. Mas a mente não desliga. O corpo segue tenso. A comida vira compensação emocional. O estresse vira rotina. O sono vira algo que você espera, mas não encontra. E aos poucos, aquela vitalidade que você tinha vai ficando distante. Não é falta de força. Não é preguiça. É o peso de tentar ser forte o tempo todo. E aqui entra uma luz muito importante. Você não está fracassando. O que está acontecendo é que seu corpo está pedindo ajuda. Ele não quer punição, dieta restrita, cobrança ou perfeição. Ele quer cuidado, quer pausa, quer nutrição, quer equilíbrio. O que mais machuca o nosso corpo não é o alimento que comemos, e sim a falta de presença quando vivemos. Estresse constante inflama. Ansiedade desgasta. Culpa paralisa. E é por isso que mesmo as melhores informações do mundo não funcionam quando o coração está em guerra com a mente. Mas existe um caminho possível, leve e real. E ele começa em um lugar simples, que quase ninguém imagina. Um pequeno ritual de gentileza com você mesma. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa ser perfeito. Que tal amanhã, antes de qualquer obrigação,
você separar 2 minutos para você. Acordar com calma, beber um copo de água consciente, respirar devagar por 10 ciclos, sentir seu corpo acordar. Só isso. Sem pressa, sem culpa, sem meta. Apenas presença. Esse gesto parece pequeno, mas ele envia uma mensagem poderosa ao corpo. Eu estou aqui por você. Quando isso acontece, o organismo entra em um estado diferente. Mais seguro, menos inflamado, mais receptivo à mudança. E é justamente nesse estado que o metabolismo responde melhor, que o coração trabalha com mais leveza, que a circulação flui com mais liberdade. Talvez você já esteja imaginando a cena, você acordando com mais energia, com mais clareza, com mais domínio sobre o seu próprio dia. E isso não é um sonho distante. É o resultado de uma sequência de pequenas decisões feitas a partir de amor e não de cobrança. Você não precisa esperar segunda-feira, um mês perfeito ou um milagre. Você pode começar hoje. Você já reparou como o corpo fala antes da doença aparecer? Não com palavras, mas com sinais sutis, um cansaço que não passa, o coração acelerado quando nada está acontecendo, a respiração curta diante de situações simples, a sensação de estar sempre alerta, como se algo estivesse prestes a dar errado. Muitas pessoas interpretam isso como fraqueza, mas na verdade é inteligência do corpo. Ele tenta te proteger, te avisar, te pedir cuidado. O corpo nunca sabota. Ele sempre tenta salvar você. E é curioso perceber como a mente e as emoções influenciam cada pedacinho do nosso organismo. Já percebeu como nos dias de paz tudo funciona melhor? O intestino trabalha, a pressão estabiliza, o coração fica mais leve. Mas nos dias de estresse, o peito aperta, o estômago dói, o sono some. É como se o corpo inteiro entrasse em modo de defesa. Não é exagero. Existem hormônios, neurotransmissores e respostas inflamatórias envolvidos nisso. O que você sente na alma, o sangue carrega. O que te pesa por dentro, o corpo traduz por fora. Você já viveu isso? Já sentiu o corpo sofrer por algo que ainda nem tinha nome? Quando entendemos essa conexão, tudo começa a fazer sentido. Porque não é apenas sobre o que você come ou deixa de comer. É também sobre como você vive enquanto se alimenta. Sobre como você respira enquanto resolve problemas. Sobre como você se vê enquanto tenta caber na rotina e nas expectativas de todos. Muitas mulheres me dizem que comem certinho, mas mesmo assim não se sentem bem. E a verdade é que nenhuma alimentação, por mais perfeita que seja, consegue equilibrar um corpo que está lutando emocionalmente todos os dias. Você sente que isso acontece com você também? Mas existe uma descoberta linda nisso tudo. Quando você oferece ao seu corpo uma sensação de segurança, ele responde. Quando você o escuta, ele relaxa. Quando você desacelera, ele cura. É impressionante como algo tão simples como sentar em silêncio por 2 minutos pode reduzir a frequência cardíaca, soltar os ombros, melhorar a digestão, clarear a mente. Não precisa de muito. Precisa apenas de presença. Qual foi a última vez em que você parou? E realmente se ouviu? Eu gosto de imaginar que saúde não é um destino, e sim uma dança. Às vezes você se afasta, às vezes se aproxima, mas sempre pode recomeçar. E quando o corpo percebe que você voltou, ele volta também. O coração bate com mais leveza, a energia retorna, a motivação aparece. O fluxo da vida se organiza. E é nesse instante que uma transformação silenciosa começa. Quando você percebe que não precisa mais lutar contra o corpo, e sim caminhar junto com ele. Se você pudesse escolher uma pequena mudança para se cuidar com mais carinho a partir de hoje, qual seria? 1 minuto de respiração? Dormir mais cedo? Beber água ao acordar? Falar não para algo que te esgota? Eu vou amar ler nos comentários. Não como obrigação, mas como um exercício de autoconsciência. Porque quando você escreve, você materializa uma decisão. E talvez hoje seja o primeiro dia de uma nova relação com o seu corpo. Há uma história que sempre me acompanha quando penso no poder de pequenas mudanças. Uma paciente me contou que durante meses ela acreditava que estava desmoronando fisicamente. O coração acelerava sem motivo, a respiração ficava curta, o corpo parecendo pesado como se carregasse sacos de areia invisíveis. Ela fez exames, mudou a alimentação, tentou treinar, mas nada parecia ajudar. Até que um dia, ela me disse algo que nunca esqueci. Meu corpo gritava, mas a minha alma estava muda. Aquilo fez sentido. Não era apenas o corpo cansado, era o emocional pedindo socorro através dele. E é curioso como o corpo encontra formas criativas de chamar a nossa atenção. Quando a mente não aguenta mais, o estômago dói. Quando o coração está triste,
a imunidade despenca. Quando a vida pesa demais, dormir vira tarefa impossível. E quando perguntamos, o que há de errado comigo? Talvez a pergunta verdadeira fosse, o que eu deixei de sentir? Às vezes não se trata de excesso de comida, e sim de falta de respiro. Não se trata de colesterol alto, e sim de expectativas altas demais. Não se trata de sedentarismo, e sim de uma vida sem pausas. A mesma paciente me contou que um dia, sem planejar nada, ela simplesmente sentou no chão do quarto e começou a respirar profundamente, como se estivesse tentando se encontrar. Ela disse que pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração desacelerar. E então percebeu algo inesperado. O corpo não queria força, queria permissão. Permissão para parar. Permissão para não dar conta de tudo. Permissão para existir sem provar nada para ninguém. É impressionante como, quando o corpo sente segurança, a cura começa por ele mesmo. E existe um fato científico que combina com esse relato, e muita gente não sabe. Quando você respira lentamente e com consciência por 2 minutos, o cérebro ativa o nervo vago, reduz o cortisol e melhora a circulação sanguínea na mesma hora. Ou seja, uma simples respiração tem o poder de afrouxar as tensões do corpo inteiro. Coração, vasos, pressão, músculos, digestão. Não é magia. É biologia. E ainda assim é tão surpreendente que pareça milagre. Às vezes esperamos uma grande solução, um grande método, um grande remédio. E a virada começa em um instante inesperado. Às vezes é no silêncio do quarto. Às vezes é em um banho mais demorado. Às vezes é quando você coloca a mão no próprio peito e pensa: eu estou aqui. Aquele momento que parecia fraco, na verdade é o começo da força. Porque quando a alma volta a falar, o corpo finalmente pode descansar. E é aí que a vida começa a se reconstruir de dentro para fora. Chega um momento da vida em que a gente olha para trás e percebe que passou tempo demais tentando ser forte. Forte para trabalhar, forte para cuidar da família, forte para esconder o cansaço, forte para não decepcionar ninguém. Até que o corpo começa a falar com uma linguagem que não dá mais para ignorar. E então surge a pergunta que doeu tanto em tantas mulheres. Será que eu falhei comigo mesma? A resposta é não. Você não falhou. Você apenas se escolheu por último. E agora está aprendendo a voltar para si. Quando entendemos isso, algo dentro da gente se reorganiza. A culpa começa a diminuir. A autocrítica se suaviza. Descobrimos que não existe cura no castigo, no esforço extremo, na cobrança constante. A cura nasce do encontro. Do momento em que você olha para si mesma com a mesma gentileza que oferece para quem você ama. Não existe corpo saudável onde há guerra interna. Mas existe uma transformação imensa quando o corpo se sente seguro, visto e respeitado. E talvez essa seja a grande virada. Perceber que saúde não é uma lista de tarefas, e sim uma relação. Uma relação com você mesma. É como regar uma planta. Não adianta despejar um balde de água de uma vez e depois abandoná-la. O que faz ela florescer é o cuidado diário, constante, amoroso. Você não precisa mudar tudo para começar a mudar. Precisa apenas escolher se tratar com um pouco mais de respeito do que ontem. E aí surgem perguntas que abrem portas em vez de fechá-las. O que o meu corpo está tentando me dizer? O que eu posso fazer hoje para me apoiar em vez de me punir? Como eu posso viver a minha saúde com leveza em vez de obrigação? Quando essas perguntas substituem "por que eu não consigo?", a vida começa a responder com mais força do que você imaginava. E existe um passo simples, quase simbólico, que pode marcar o início desse novo ciclo. Um gesto consciente de autocuidado. Não importa qual. Pode ser um copo de água bebido devagar, uma caminhada curta feita por prazer, um respiro fundo antes de dormir, um alimento escolhido com carinho. O que importa é a intenção por trás. A mensagem silenciosa que diz: eu estou aqui, eu importo, eu escolho cuidar de mim. E agora, eu te convido a viver isso não apenas com entendimento, mas com ação. Pense por alguns segundos em qual pequeno gesto você pode escolher ainda hoje. Um gesto que represente respeito ao seu corpo e à sua saúde. Pegue essa escolha, por menor que pareça, e coloque na prática. Porque é aqui que a cura começa. No momento em que você decide caminhar com o seu corpo, em vez de lutar contra ele. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala baixinho, às vezes é o coração que grita, e quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu também acreditei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era sinal de fraqueza, até que um dia o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente chegou. E foi ali que eu entendi, na pele, que saúde não é só o que o exame mostra.
É o que a alma sente quando o dia termina. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu me permiti respirar de verdade. Não foi em um spa, nem em um momento planejado. Foi um dia comum. Eu desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que eu carregava tentando parecer forte. E naquele silêncio, entre uma lágrima e outra, aconteceu algo que eu jamais imaginaria. Eu senti o corpo baixar a guarda. Pela primeira vez em muito tempo, ele entendeu que eu estava ouvindo. Foi simples. E foi libertador. Aquele momento me provou que o cuidado começa quando a gente se escuta. E não quando a gente se cobra. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um ritmo novo. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no exato instante em que você decide que merece paz. É como acender uma luz em um cômodo escuro. Talvez a bagunça ainda esteja lá, mas agora você consegue enxergar o caminho. E não existe fórmula mágica, mas existe prática. Comece com o básico: respiração profunda, água, sono, movimento e silêncio. Não subestime o poder do simples. Escreva o que você sente. Celebre pequenos progressos. Trate suas emoções como parte da sua saúde, porque elas são. O corpo floresce quando se sente seguro. A mente se organiza quando é acolhida. E, aos poucos, você percebe que saúde não é perfeição, é presença. Imagine acordar um dia e sentir que o seu corpo e a sua mente estão do mesmo lado. Que você não precisa mais lutar contra si mesma, só caminhar com gentileza. É assim que nasce o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser uma obrigação e se torna uma forma de amor. É quando você percebe que se cuidar não te afasta de ninguém. Na verdade, te devolve para você e para o mundo com mais vida. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque, dentro de você, existe uma parte que também está pronta para recomeçar. Então, cuida de você com o mesmo carinho que oferece a quem você ama. E se você quiser continuar nessa caminhada comigo, se inscreve no canal, curta esse vídeo e escreve nos comentários o que você tem feito, mesmo que seja um passo pequeno, para cuidar da sua saúde emocional. Um passo de cada vez já é movimento. E é assim que a vida muda.